Já estamos então com o presidente do Conselho Tutelar aqui em nossos estúdios, não é isso, Ana? Exatamente. Moacir Leite mais uma vez aqui visitando os estúdios da Costa Oeste FM na manhã desta terça-feira, 28 de junho, para trazer mais esclarecimentos aí a respeito das atribuições do Conselho Tutelar. Moacir, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Conta pra gente o que recomenda, né, o artigo 136. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, David. Bom dia dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Oeste. Então, o artigo 136 é um dos principais aí, né, que menciona as atribuições do Conselho Tutelar. Ele começa, né, no inciso primeiro dizendo que a atribuição é atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso primeiro ao inciso 7º, né? Então, para nós entender isso aqui, ele nos remete a outros artigos, né? Nas hipóteses previstas do artigo 98. Então, o que diz o artigo 98? Está mencionado as medidas que se aplicam ou as condições que a criança ou adolescente precisa estar para ser aplicadas as medidas. Que são elas, né? Seus direitos estão sendo violados, né? Ou ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da sua própria conduta, seja ele mesmo esteja violando os seus próprios direitos, ou se colocando em situação de risco, né, que é mais conhecido. Então, aí enfatiza-se a aplicação das medidas, conforme o inciso primeiro aqui menciona, do artigo das medidas do artigo 101, inciso 1 ao 7, ele menciona isso porque dentro desses artigos tem as partes que é o Conselho Tutelar que aplica e outras já é de competência do Judiciário, né? Mas rapidamente aqui vamos ver o que diz o artigo 101. Então, nós encontramos uma criança ou adolescente em situação com os direitos violados lá por omissão do Estado, digamos que a saúde não atendeu, não tem vaga na escola, enfim, alguns serviços que deve ser prestado e não foi, ou os pais estão espancando, abusando, não está matriculado na escola, não estão acompanhando a frequência, enfim. Aí você vai aplicar as medidas do 101. O que o artigo 101 diz? Verificadas as hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente, nesse caso o Conselho Tutelar, poder determinar, entre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, se um caso que a criança esteja na rua, no lugar de risco, enfim, no lugar inadequado para a sua idade, enfim, você vai identificá-la ou chamar os pais, né, para vir estar presente no local, se na impossibilidade disso, localizá-los, né, e entregar com termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporário, né? É obrigação de matricular e acompanhar a frequência no estabelecimento fundamental de ensino, né? Não é só matricular, tem que acompanhar a frequência, ver o desenvolvimento. Inclusão em serviços oficiais ou comunitários de apoio ou promoção à família. Isso é verificado uma situação de vulnerabilidade lá na família, de dificuldade dos pais, enfim. Você vai discutir em colegiado e aplicar uma medida, né? Requisição e tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, né, se for o caso, né? Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio e orientação para tratamento a alcoólatras e toxicoanônimos, seja um internamento, um acompanhamento, né, em alguns programas, né, como nós temos o AA, temos o Amor Exigente em São Miguel, né, que faz um trabalho bem importante nesse sentido. Enfim, vai seguindo nessa e até o inciso 6º, né? E o inciso 7º já é acolhimento institucional, que é uma atribuição do judiciário, né, do juiz da vara da infância. Porém, ele é permitido, nos casos excepcionais, o Conselho Tutelar aplicar essa medida, né, que seja de urgência e tem um prazo de 24 horas para comunicar ao Ministério Público e com todas as justificativas, né, o porquê que aplicou tal medida. Tendo a possibilidade de ser discutido anteriormente, se oficia o Ministério Público com antecedência, mostrando, né, junto com a rede, mostrando essa necessidade.
O que o Conselho Tutelar, Moacir, não pode fazer de fato? Quando o artigo aqui menciona, o inciso menciona, você vai aplicado usar no artigo 101 do inciso 1º ao 7º, quer dizer que o oitavo, aqui ele está dizendo ao 6º realmente, né? O 7º, nesse caso, que já é o acolhimento institucional. O 8º já é a perda do poder familiar, enfim, né? Essa possibilidade que só o judiciário tem competência. Compreendi. Seguindo então, para tirar as dúvidas com relação ao artigo 136, temos mais aí. Então, o inciso 2º aqui do 136, ele vai dizer atender e aconselhar pais ou responsáveis aplicando as medidas do artigo 129. Percebe que ele vai nos remetendo para outros artigos, né? Então, o que diz, nesse caso aqui, a medida aplicada aos pais ou responsáveis, que também é do 1 ao 7º, né? O que ele vai dizer? São medidas aplicáveis aos pais ou responsável, o 129, né? Encaminhamento a serviços ou programas oficiais ou comunitários de apoio e promoção da família, né? Sempre o objetivo principal é fazer com que a família se torne protetiva, né? Uma família que esteja violando direitos, para que ela seja orientada, para que ela venha a se tornar protetiva. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento, né, a alcoólatras ou toxicomanos, palavrinha que a língua está travando aqui. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Tem os serviços que a gente tem na rede. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação, aqui vem novamente a obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e o aproveitamento escolar. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a um tratamento especializado. Por exemplo, identificou-se que essa criança precisa um acompanhamento no CREAS ou no NASF, digamos assim. Aí o pai vai ser o responsável, vai ser notificado, e isso é uma obrigatoriedade, né? Ele descumprindo, ele vai estar respondendo por desobediência, por descumprimento, né, de uma medida. E segue, né? Também relaciona-se a tratamentos especializados. E o 7º, que é a advertência por descumprimento. Moacir, ainda falando do artigo 129, né, aí da aplicação, né, cobrando dos pais aí, o conselheiro, né, responsabiliza então os pais ou responsáveis, né, cobrando aí o cumprimento da aplicação. Em caso de descumprimento de suas determinações, nesse caso, o que é aplicado multa? Ele é representado, na verdade, se for a medida, quem vai aplicar é o judiciário, né? Aqui nós vemos no 136, a sequência, ele vai nos mostrar essas possibilidades. O próprio inciso 3º aqui já fala promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Por exemplo, aplicou a medida, tá? O pai é o responsável e essa medida não foi cumprida. Aqui entra a sequência, né? Dentre outras aqui, né? Por exemplo, aplicou a medida que está precisando de tratamento na saúde, que seja vaga na escola, que seja, enfim, dentro de toda a rede. E aí o primeiro passo, o conselheiro, né, vai requisitar esse serviço, que é o poder requisitório do conselho, né? Nas áreas mencionadas aqui: saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Para que essa medida seja possível aplicar, você vai requisitar esse serviço, né? Dizer, ó, essa família, essa criança, o adolescente precisa desse acompanhamento, desse tratamento, dessa situação. Você vai direcionar a esse serviço, né? Requisitando esse serviço. Aí, Perfeito, no caso então, de descumprimento... Eu preciso te interromper porque nós estamos com o tempo apertado, mas na próxima semana a gente continua, pode ser? Tranquilo, você percebeu que aqui o artigo ele é bem complexo, né? É complexo. Mas deixa eu te desafiar também. Na próxima semana nós gostaríamos de tratar sobre o tema aborto. Então, falando aqui para o nosso ouvinte... aborto, né? Já que é um tema nível nacional, né? Nível nacional. Repercutiu bastante. Exato. Aí nos últimos dias. Tá aceito o desafio, Moacir? Sim, vamos dentro da possibilidade, né, do nosso conhecimento aí. Vamos trazer números, né, de São Miguel também. Isso, né? Exato. Perfeito, então.